Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Pastor Silas Malafaia denuncia injustiças do STF. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo aqui representa a indignação de milhões de brasileiros contra o STF, o Supremo Poder da Injustiça. Vamos aos fatos? Há pouco tempo agora, o STF liberou traficantes que foram presos com 695 quilos de cocaína. Os argumentos? Não havia mandado judicial. Olha o voto do ministro Fachin, o absurdo para liberar esses traficantes. O voto dele é esse aqui. Tá? Justificou seu voto dizendo que os agentes federais não conseguiram justificar de maneira concreta e objetiva que estavam diante de um flagrante delito que justificasse a relativização do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Quer dizer que os agentes federais prenderam o quê? Farinha de trigo? Pó de arroz? A prova material é a cocaína. Esses traficantes eram para pegar 15 anos de cadeia no mínimo. Outra, o Supremo Tribunal Federal decide agora que traficantes com bons antecedentes vão ser liberados. E a máxima, a obrigatoriedade da prisão preventiva por suspeita de tráfico de drogas cai. Sabe qual é o argumento dos ministros do STF? É ilegal, escute isso, porque viola o princípio da presunção da inocência, que considera todo cidadão inocente até a decisão definitiva da justiça. Então agora eu provo que o STF é o Supremo Poder da Injustiça. Como é que os senhores ministros do STF permitiram que gente que estava em frente ao quartel no dia 8, de maneira pacífica, milhares foram presos e centenas ficaram presos meses sem a decisão definitiva da justiça? E o Supremo Tribunal Federal rasga o devido processo legal. Todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. Artigo 5º, inciso 55, passar por várias instâncias. Sabe o que é esse processo? Vingança política do ditador da toga Alexandre de Moraes, acompanhado pelos outros ministros. A esquerda cansou de fazer baderna, PT os seus puxadinhos, piores do que isso. Em 2014 tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal, 30 policiais feridos, 8 em estado grave, ministros tirados às pressas. 2017 invadiram o Congresso Nacional, quebra-quebra, tacaram fogo no Ministério da Agricultura e foi chamado isso, sabe de quê? De manifestante. Agora, querem dizer que os atos do dia 8 foi golpe? Ives Gandara, o maior jurista do país, diz uma verdade. Nenhum golpe em qualquer lugar do mundo é feito sem o poder de armas. Quantas armas foram apreendidas no dia 8? Granadas, bombas? Nenhuma. Olha a vergonha da injustiça desse supremo poder que é o STF. Uma faxineira, 17 anos de cadeia, que entrou no Congresso Nacional com um terço e uma Bíblia. Isso clama aos céus. Eu quero dizer uma coisa para esses ministros. Se vocês escaparem do supremo poder que é o povo, e a história mostra que quando um povo se revolta não escapa ninguém. Mas se vocês escaparem, eu garanto que vocês não vão escapar do supremo poder de Deus, que é justo. A justiça de Deus, em nome de Jesus, vai se manifestar contra vocês, não sei em que tempo. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: sabe qual é o problema desses velhinhos, velhinhas, senhores e senhoras que foram presos pela manifestação do dia 8 ou porque estavam em frente ao QG? Não estavam traficando drogas. Se vocês estivessem traficando drogas, já disseram isso, vocês estavam tudo liberados. Que vergonha! Perseguição política pura, injustiça que clama aos céus. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você e sua família. Jorge Serrão comenta sobre reação do Senado contra o STF e diz que passou da hora de colocar impeachment de ministro para votação. A população brasileira tem que deixar claro que ela não concorda com o desrespeito ao Estado de Direito. Esse que é o ponto fundamental de agora. Nós somos indignados, não aceitamos a barbárie, queremos a pacificação, mas uma pacificação honesta, de verdade. Não é a pacificação da conversinha, da retórica picareta, não. Queremos a pacificação de verdade. A anistia vai ter que acontecer, não sei se para esse caso específico,
A anistia vai ter que acontecer para outras situações também de extrema gravidade. Então, primeiro ponto, agora, tem que ser a favor do que é certo, mesmo que seja parcialmente certo, né? Superman tem toda a razão quando ele está lembrando ali que o projeto comete em seu parágrafo único a falha de admitir que aquelas pessoas que estão ali cometeram crimes, quando, na verdade, elas estão sendo taxadas de crimes que realmente não cometeram. Então, isso não é justiça, isso é justiçamento. Isso não é obra do judiciário, isso é obra do judiciário, né? Que deve ser presidido aí. O judiciário vem do termo Judas, né? Conhecido, famoso traidor, né? Do relato bíblico, né? Todo mundo sabe quem é o Judas, né? Aqui no Brasil você pode escolher um monte de penca, como tem traidor nesse país. Então, a gente tem que ter, a população tem que mostrar a sua indignação com as coisas erradas, com o desrespeito flagrante ao Estado de Direito. Esse caso do 8 de janeiro foi emblemático. Todo mundo sabia, não dá para brigar com a realidade, não dá para brigar com a coisa concreta. Qualquer um sabia que o Supremo Tribunal Federal não daria conta de fazer julgamentos como julgamentos têm de ser feitos. Era muita gente para julgar. O Supremo Tribunal Federal não tinha essa capacidade e muito menos essa competência. Pessoas que estão ali não têm foro de prerrogativa de função. Não adianta argumentar, mas temos lá 350 acórdãos que diz que sim. Se o acórdão diz que sim, esse acórdão está errado. Então são 350 erros que tem lá, então, dizendo isso, então, né? Lamentável isso. Agora, isso tem que ser questionado politicamente. Quem é o responsável por estabelecer aí um embate, não vamos dizer um embate, mas um reequilíbrio político com o Supremo Tribunal Federal? É o Senado. É o Senado quem recebe denúncias de que ministros do Supremo cometeram ou não processos que podem levá-los, crimes que podem levá-los ao processo de impeachment. Esse processo de impeachment vai ser admissível ou não pela Casa. O que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje. Hoje, a gente tem a presidência do Senado, ela senta no colo desses pedidos de impeachment. Não bota para a apreciação. O certo era colocar para apreciação. E aí vamos ver, está certo ou está errado. Não é possível que 50 e tantos pedidos de impeachment de ministro estejam todos absolutamente errados, né? Errado é não apreciar isso, né? Que é no foro correto, né? Isso não vai causar nenhum distúrbio para a República Brasileira. Muito pelo contrário, o que está causando o problema institucional é realmente a omissão do Poder Legislativo, deixando de cumprir o seu papel que a Constituição lhe deu. Já outra notícia na tela. Flávio Dino foge mais uma vez e se complica terrivelmente. Pela segunda vez consecutiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, faltou à convocação de Comissão e Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A ausência do ministro pode resultar em acusações de crime de responsabilidade, a menos que seja justificada. O comparecimento de Dino é essencial, pois ele deveria abordar diversos assuntos relacionados ao ministério, conforme solicitado em 20 requerimentos de convocação e convite. Na primeira ocasião em que não compareceu à convocação, parlamentares chegaram a mencionar a possibilidade de crime de responsabilidade por parte de Dino, mas posteriormente optaram por reconvocá-lo. Dessa vez, porém, o fujão deve enfrentar duras consequências. Em nota, a assessoria do Ministério da Justiça explicou que Flávio Dino deseja participar de uma sessão de comissão geral no plenário da Câmara, em vez de ir à Comissão de Segurança Pública. Dino enviou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no qual citou frases de parlamentares membros da comissão e alegou que sua presença na comissão poderia apresentar uma grave ameaça à sua integridade física. Uma desculpa esfarrapada.
O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sanderson, já anunciou as medidas que serão tomadas contra Dino. Ele será representado à PGR por crime de responsabilidade. Nós já elaboramos automaticamente um ofício que será encaminhado ao PGR. Está aqui o ofício já numerado, inclusive, ofício número 219 de 2023, que será encaminhado. A mesa diretora, ou o presidente da comissão, os vice-presidentes, não tem margem a não fazer. Se nós não comunicarmos o acontecido, nós estaremos prevaricando. Somos obrigados a encaminhar, porque a condição é clara. Câmara dos Deputados e as comissões, o Senado Federal, tem o poder de convocar ministros, e só ministros. Nem secretário pode ser convocado, nem diretor de autarquia. Essa palavra é essa. Ministros de Estado poderão ser convocados. E, não comparecendo, cometem crime de responsabilidade. Isso está claro no artigo 50 da Constituição Federal. Muito claro. Não tem margem para interpretação. Então, se o presidente da comissão não procedesse como nós estamos procedendo, encaminhando para o PGR essa notícia de um crime de responsabilidade, aí eu é que estaria cometendo prevaricação. Então, já estamos encaminhando. É o segundo que nós encaminhamos, o deputado federal Paulo Bilinski, que era autor de vários requerimentos que ensejaram a convocação do ministro lá no dia 10 de outubro e com a não vinda dele. Ele também já procedeu, já fez um encaminhamento ao PGR, isso já na semana retrasada, e agora mais uma representação, né? Ao invés de nós estarmos aqui trabalhando, nos dedicando a tocar o Brasil, e aliás, no que diz respeito à segurança pública, tem muito a fazer. O Brasil hoje está, e eu digo isso com dor no coração, o Brasil hoje está de joelhos para o crime organizado, para milícias organizadas, para narcotraficância. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é um absurdo. Aquilo ali é um tapa na cara de cada um dos 220 milhões de habitantes do Brasil. Que democracia é essa? Ah, democracia que as pessoas não podem sair à rua. Os vídeos de ontem são bárbaros. Então, ao invés de nós estarmos buscando dias melhores para o Brasil, temos que aqui estar, né, nos dedicando a chamar o ministro da Justiça, que tem que vir aqui falar à Comissão de Segurança Pública, ao Parlamento, enfim. Né? E aí, fiquei sabendo pela imprensa também, porque nada oficial chegou até a Secretaria da Comissão de Segurança Pública, mas fiquei sabendo pela imprensa que ele quer uma comissão geral. Não tem problema, pode fazer a comissão geral, mas a comissão específica ele vai ter que vir. Até porque o princípio da especialidade rege o processo administrativo e legislativo também. Quer ir lá, não tem problema, mas vai ter que vir aqui. Porque assim como nós não podemos ouvir o ministro da Agricultura aqui, nem o ministro da Economia, nem o ministro da Educação, nem o ministro dos Esportes, o ministro da Justiça e Segurança Pública tem que ser ouvido aqui na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Tem muito a falar. Independente do ministro gostar ou não gostar, do Gilvan, do Bilinski, do Faur, do Fraga, isso pouco importa. A questão é que ele tem que vir falar, responder aquilo que ele puder responder para os deputados e para as deputadas, né? E o parlamento, assim, cumprir seu Ministério Constitucional. Flávio Dino, ele justificou a ausência dele. Não. Formalmente não. Não, aqui, olha só. Não chegou nada à mesa diretora da Comissão de Segurança Pública. Não há justificativa nenhuma. Pela imprensa, pelas matérias aqui, ele justifica a ausência dele, que é algo gravíssimo. Está aqui, ó, Portal Terra. Em um ofício, Dino justificou a sua ausência, pois o Ministério da Justiça apontou elevado risco de agressões físicas e morais, inclusive com a ameaça de uso de arma de fogo pelos parlamentares da Comissão de Segurança. Mas o ofício dirigido a quem? A Comissão de Segurança Pública não recebeu nenhum ofício. Ao Lira. Mas independente disso, presidente, pelas matérias, pelas entrevistas, ele está justificando, e é uma justificativa, entre aspas, que não veio aqui com medo da sua integridade física, porque aqui tem policiais e poderiam estar armados. É a justificativa dele. Ou seja, além de ele ter faltado a convocação, ele está imputando um crime a nós. Eu gostaria de saber que bandido tem aqui. Eu quero que o ministro Flávio Dino
a ponte aqui. É mais um motivo de convocação. Isso por si só já dá enseja mais uma convocação. Mais uma convocação que eu irei fazer. Ele vai ter que apontar aqui. Aliás, ele apontou. Tá aí na imprensa o meu nome. Como se eu fosse um cara que andasse armado aqui. Eu combato bandido. Volto a dizer, quem tem medo de polícia é bandido. Quem foge da polícia é criminoso. E não o ministro da Justiça, que deveria estar aqui respondendo porque diminuíram quase R$1 bilhão para investimentos em segurança pública. Então, no meu entendimento, ele justifica a ausência dele por algo injustificável, dizendo que se sente ameaçado por nós da Comissão de Segurança. Ou seja, é algo que a gente vai... Gravíssimo. Isso é um absurdo. O ministro da Justiça, empregado, funcionário público, acusar a Comissão de Segurança, os parlamentares que ele viria aqui, a gente podia estar armado e dar um tiro. Pô, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Um absurdo que nós não vamos aceitar. Inclusive, um grupo grande de parlamentares aqui da comissão irá ao presidente, por questões administrativas, político-administrativas. Nós vamos ao presidente da Câmara, mas a representação já está feita ao PGR aqui, ó. Se o PGR vai proceder, aí é problema dele. A nossa missão era fazer a comunicação de uma representação por crime de responsabilidade que ele cometeu. Mas pelo que nós estamos vendo, há outras infrações aí. Porque quando ele diz, eu tenho medo do deputado Gilvan que anda armado, isso aí eu encaro como um constrangimento. Uma ameaça, sei lá, qual é a figura jurídica que poderia ser utilizada, né? Mas nós vamos, no aspecto político-administrativo, falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque não dá para aceitar. Outra notícia na tela. Primo de Janones vem a público, faz revelações graves sobre o deputado e promete acionar a justiça. É isso mesmo. Mark Janones, primo de André Janones, anunciou que vai processar o deputado por difamação. Isso acontece após divulgação de áudios nos quais o parlamentar acusa Mark de querer roubar milhões em propina durante a campanha. Ele terá que responder na justiça, afirmou Mark durante uma entrevista. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.